Pronto, galerinha, voltamos aí para fazer a nossa revisão da aula 37.2. Então vamos lá no quadro para a gente poder aproveitar esse momento aí da nossa revisão. Vamos lá, de olho no... É a aula 37.2, vamos falar sobre tigres asiáticos, onde foi tratado aí na primeira aula. Falei um pouquinho aí sobre essa questão dos famosos tigres asiáticos, que também são conhecidos como os originais. Por que originais? Será que são falsificados? Não, é porque foram os primeiros países a surgirem com essa denominação em 1970. E essa denominação aí, né, tigres asiáticos, é por conta dessa agressividade do seu processo de industrialização, que foi tão veloz a partir de 1970. Então, os tigres asiáticos, eles são chamados por velhos tigres, que surgiram aí em 1990, ou primeira geração dos tigres asiáticos, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar a segunda geração, que são chamados de novos tigres asiáticos. Então, esses que surgiram em 1970, falei direto na aula para vocês, na parte 1, que são considerados aí a primeira geração, os velhos tigres asiáticos. Quem são esses? Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. E esses países, você tem que lembrar o seguinte, falei bastante durante a aula, tem algo em comum. Se a gente voltar lá no mapinha da aula 37.1, a gente vai observar que esses países têm pequenos territórios. Então, quando foi decidido implantar esse modelo de indústria, não foi uma indústria assim de grande quantidade, necessidade de matérias-primas, mas uma indústria mais tecnológica, eletrônica, onde houvesse a necessidade de uma menor quantidade de matéria-prima, visto que esses países possuem um pequeno território e aí tem dificuldade com a questão do abastecimento da matéria-prima e da própria energia. Vamos lá no quadro. Então, boa parte dessa produção que é realizada dentro dos tigres asiáticos da primeira geração não é com matéria-primas do próprio território. Eles acabam comprando essa matéria-prima de outras áreas. O início dessa transformação das economias dentro do tigres asiático, ele não aconteceu por acaso. O primeiro momento foi o seguinte: dentro desses espaços territoriais dos velhos tigres, começaram a se instalar indústrias estadunidenses e também indústria do Japão. E essas indústrias foram para esses territórios não por acaso, mas pelas vantagens ofertadas para essas nações, como a mão de obra barata, mão de obra qualificada e também, além de qualificada, essa mão de obra abundante e disciplinada. Também foi considerada a questão da localização desses países, porque esses países são banhados aí no sul e sudeste asiático pelo litoral do Oceano Pacífico. Então, essas empresas, essas filiais de empresas norte-americanas, japonesas, foram atraídas pelas essas vantagens, que hoje a gente chama aí, de certa forma, de vantagens, incentivos no processo da instalação industrial. Inicialmente, como que era a industrialização desses países? Foi implantada um modelo voltado para o mercado externo, como eu falei para vocês. Não foi um modelo parecido com o Brasil, que era substituir as importações, mas foi para vender para o mercado externo. Mas no primeiro momento a indústria não era tão moderna, tão tecnológica. E as exportações eram de tecidos, brinquedos e componentes eletrônicos sem muita qualidade. Isso no início do desenvolvimento, lá na década de 70 e 80 dos tigres asiáticos. Só que esses países começaram a traçar
vamos colocar, novos planos de desenvolvimento para a sua economia. E entenderam a importância de se investir na educação, na pesquisa e no desenvolvimento. A partir do momento que começaram a investir na educação, na pesquisa, houve a melhoria, a sofisticação da sua produção industrial. Então, lá na década de 90, começaram a produzir videocassetes, aparelhos de DVD, relógios, televisores, microcomputadores, celulares. Então, começaram a produzir uma indústria mais moderna, mais tecnológica. No segundo momento da aula, eu falei para vocês sobre os tigres novos. Mas para fechar, eu quero falar para vocês o seguinte, características dos velhos tigres. Industrialização recente, porque começou em 1970, economias competitivas, essa indústria para o mercado externo e receber investimento do Japão e Estados Unidos. E para fechar, tem uma característica dos novos tigres asiáticos, que já surgiram aí na década de 1990, a sua produção industrial também voltada para o mercado externo e as indústrias principais têxteis, calçados, alimentos, brinquedos, produtos eletrônicos. E dentro do território desses novos tigres asiáticos, nós encontramos várias multinacionais e empresas maquiladoras, que eu expliquei na aula para vocês, que são indústrias montadoras, que não produzem a tecnologia, mas só trabalham ali na montagem de determinado produto. Mão de obra mais barata dentro dos novos tigres asiáticos, porém essa mão de obra mais barata não é tão qualificada comparado com os velhos tigres, é menos qualificada. Beleza? Então essas são as principais informações de revisão dos velhos e novos tigres. Agora é com vocês aí a atividade. Já já eu volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galerinha, foi rápido demais. Agora bora para a revisão. De olho na tela. Olha aí, nosso momento. Questão 1, momento de resolução. A principal característica do desenvolvimento industrial dos novos tigres asiáticos é a presença de empresas nacionais que se desenvolveram a partir das políticas públicas de incentivo à industrialização promovidas pelos governos desses países. B. Presença de empresas estatais, que representam cerca de 85% das indústrias desses países. C. Presença de multinacionais e empresas maquiladoras que se desenvolveram a partir de capitais estrangeiros. D. Forte dependência econômica em relação aos novos tigres asiáticos, por isso o nome de novos tigres. E a E, forte dependência econômica em relação à Europa, por isso o nome novos tigres. Beleza? A gente está falando aí sobre o desenvolvimento industrial dos novos tigres asiáticos que surgiram aí a partir de 1990. Então a resposta correta dessa questão vai ser a C, que vai caracterizar bem a situação desses países. Presença de multinacionais, as empresas montadoras, que são as maquiladoras que eu falei na aula para vocês e também na revisão, que se desenvolveram a partir de capital estrangeiro. Bora para a questão 2. Os países conhecidos como tigres asiáticos, olha só, que se destacam por uma grande pujança econômica, caracterizaram-se basicamente por a. Exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. B. Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matérias-primas. C. Isso aqui tem a C, porque está faltando.
C. Apresentarem economia baseada no setor primário com emprego de numerosa mão de obra. E a D. Apresentarem elevada produção industrial destinada essencialmente ao mercado interno. Galera, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Tanto a primeira geração dos tigres asiáticos quanto a segunda geração, esse modelo de industrialização não foi um modelo de indústria para substituir as importações. O modelo industrial, ele foi pensado para exportação, ou seja, vender os seus produtos para o mercado externo. Então, tudo que vem falando sobre abastecimento do mercado interno, substituir a compra de produtos externos e produzir dentro do país, não está de acordo com as características. Vamos lá, no quadro. Então, apresentar elevada produção industrial, ok, é essencialmente destinada ao mercado interno, sem chance, destinada principalmente ao mercado externo. Então, a correta vai ser a B, altamente industrializados, porém, apresenta o que? Essa dependência de matérias-primas, porque lembra que eu falei para vocês durante a aula, temos o que? Pequenos territórios que necessitam comprar matéria-prima para a indústria de outras áreas. Questão 3, presta atenção. Em relação à primeira geração, olha aí, marca, primeira geração dos tigres asiáticos, marque a alternativa que se apresenta o fator decisivo que atraiu os investidores estrangeiros à produção nesses países. A mão de obra barata, qualificada e disciplinada. Só lembrando, primeira geração dos tigres asiáticos. B, a mão de obra não qualificada e disciplinada. C, as grandes reservas de petróleo desses países. D, o baixo poder de compra. E a E, somente a mão de obra barata. Então, eu estou falando de primeira geração e eu falei muito bem que a mão de obra da primeira geração não tem essa característica de somente a mão de obra, porque era uma mão de obra qualificada, disciplinada. E aí só está falando de mão de obra barata. O baixo poder de compra, não. As grandes reservas de petróleo, não. A mão de obra não qualificada, qualificada. Nada de não qualificada, realmente é qualificada e também disciplinada. Então, a alternativa que contempla as características da primeira geração dos tigres asiáticos, que foram um fator decisivo, foram os fatores decisivos para a atração dessas indústrias para o território da primeira geração, foi mão de obra barata, qualificada e realmente essa disciplina dos trabalhadores da primeira geração dos tigres asiáticos. Influenciado muito aí pela cultura japonesa que eu falei aí para vocês. Questão 4. As principais indústrias que se instalaram inicialmente nos velhos tigres asiáticos. Foi falado lá durante a aula. A. Têxteis, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos. B. A naval, petroquímica, construção civil e têxteis. C. Alimentícias, automobilísticas, eletrônicas, madeireiras e siderúrgicas. D. Mecânica, cosméticos, farmacêuticas, petroquímicas e construção civil. A E. Mecânica, esportiva, gastronômica e civil. Então, é interessante, porque se você lembrar, se você lembrou aí na hora que você estava fazendo a sua
atividade que esses espaços territoriais dos velhos, dos novos tigres, são pequenos. Você vai logo descartar de primeira as alternativas que apresentam aí indústrias que necessitam de grande volume de matéria-prima e energia. Então, às vezes, eu posso nem lembrar da situação aí como eu posso falar para vocês? Vamos dizer assim, exatamente do tipo específico de indústria. Mas eu lembro que são territórios pequenos, onde priorizavam a produção dessa indústria que necessitava de menor quantidade de energia e matéria-prima. Vamos lá no quadro. Então, nós temos aí A, B, C, D e E. Aquilo que estava falando. Não falei sobre gastronômica e nem civil, porque precisaria de muita matéria-prima. Da mesma forma, da construção civil. Não. A C fala o quê? Alimentícia, automobilística. Não falei de automobilística. No caso, até tem automobilística, como, por exemplo, dentro da Coreia do Sul, que eu falei para vocês do sistema implantado, diferenciado, dos conglomerados familiares. Eletrônicas, tudo bem. Não falei de madeireira. Então, galera, são esses macetes que você tem que lembrar durante a aula. Construção civil, grande volume de matéria, também território pequeno, não tem como ser. Então, a alternativa correta realmente vai ser a A. Têxteis, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos. Ainda mais, falei para vocês o seguinte, essa galera garantiu seu desenvolvimento mais sofisticado da indústria, depois em produtos tecnológicos, produtos de ponta, principalmente depois desses investimentos na educação, na tecnologia e na pesquisa. Mas, no primeiro momento, realmente foi produção de tecidos, brinquedos e pequenos componentes eletroeletrônicos que não tinha muita qualidade nem muito valor. Vamos lá para uma questão do Enem para a gente finalizar. Olha, é um dos 8 tigres asiáticos. Destaca-se na produção de bens de alta tecnologia e setores da computação. Marca aí, ó. Tecnologia, computação, telecomunicações. Nesse processo foram fundamentais os grandes conglomerados familiares. Os chaeboss, que eu falei para vocês durante a aula, que se fortaleceram com a ajuda do Estado. Capital injetado do Estado, do governo. Esses conglomerados se tornaram mais tarde em grandes empresas, como a Hyundai, que é automobilística, Samsung e LG Telefonia. Hoje é um dos maiores poderosos países emergentes. Não é um país desenvolvido, mas é considerado emergente. Vamos lá. O texto acima refere-se A. Hong Kong, B. Coreia do Sul, C. Taiwan, D. Singapura e E. Tailândia. Essa questão tranquila demais. Se você lembrou de toda a explicação, ficou atento durante a aula, eu tenho certeza que você tirou de letra essa alternativa. Então, olha aí, sem perca de tempo, é a B, como a gente viu lá no quadro, que é a Coreia do Sul. Então, falou de conglomerados familiares dentro dos tigres asiáticos, chaeboss, não tem outro país. É só lembrar da Coreia do Sul, que no seu processo industrial não teve essa abertura econômica para o capital externo, mas o governo investiu nesses conglomerados que se tornaram grandes marcas na atualidade. Beleza? É isso, feita a nossa correção. A gente volta aí no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!